Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, tudo bem com vocês? Domingão de Copa do Mundo de Clubes, aquele sentimento de Copa do Mundo mesmo, né? Todo dia 3 jogos, que maravilha! E jogo de altíssima qualidade. Não sei se vocês seguiram a minha sugestão, né? Ó, fica acordado, ontem 21 horas e tal. Se não gostou, não bota a culpa em mim não, mas se gostou... Eu curti, eu achei que foi um jogo pra lá de aleatório, chance pra tudo que é lado. Primeiro tempo, todo do Al Ahly, segundo tempo, todo do Inter Miami, os goleiros se destacando demais, são excelentes goleiros, né? Principalmente o goleiro do Inter Miami, o argentino Urtari, né? Untari, já foi goleiro do Independiente, né? Untari, excelente goleiro, pegou pênalti, pegou até a alma do jogador do Al Ahly, e o goleiro também, do outro lado, o goleiro egípcio, fez milagre para evitar a vitória do time comandado por Messi, Luis Suárez e companhia. 0-0 que, de certa forma, fez Palmeiras e Porto olharem para essa partida como, não é esse bicho-papão todo que a gente estava imaginando. Né? O Inter Miami acertou no segundo tempo, mas, a priori, um time com diversos problemas de marcação. Marca muito mal, muito mal. Poderia ter tido um jogador expulso com 20 minutos do primeiro tempo, ainda muita inocência nessa marcação. E a equipe do Al Ahly, que no primeiro tempo mostrou ser uma equipe muito forte, muito rápida, muito técnica, acabou perdendo um dos principais jogadores logo no início do jogo. E é aquilo que eu tenho falado para vocês. Final de temporada, a agenda do Al Ahly, o calendário do Al Ahly é semelhante ao da Europa. Então a gente viu que no segundo tempo os caras morreram, já pintou contusão, os caras simplesmente não tinham mais fôlego. Tomara que isso aconteça também com os europeus que vão enfrentar aí as nossas equipes brasileiras, né? Tomara que isso aconteça também, que eles fiquem cansadinhos, mortinhos e os nossos times consigam performar. Eu percebi isso ontem, como o calendário do Inter Miami, ele é anual, assim como o do brasileiro, né? A temporada começa no início do ano e termina no final do ano. Então o Inter estava fisicamente melhor, e tanto que dominou o segundo tempo, né? Então Palmeiras e Porto observaram com olhares diferentes. O Palmeiras no sentido de, o Al Ahly não é esse bicho-papão todo, né? E o Inter Miami tem diversos problemas. E o Porto também deve ter percebido, né, que talvez o seu grande rival não seja o Al Ahly. Os jogadores do Porto falaram, não, o Al Ahly é melhor que o Palmeiras, o Al Ahly é o grande rival desse grupo. Eu acho que é o Palmeiras mesmo, né? Apesar de não ter um time empolgante, eu tenho dito, repito isso aqui sem nenhum problema, vou na contramão de todo mundo da imprensa aí que coloca o Palmeiras com grande chance de fazer um grande mundial e tal. Não vejo nada disso, pé no chão. Acho que o time do Palmeiras é um time que, quando pega uma equipe do seu tamanho, ele tem fracassado nos últimos jogos, não, nos últimos tempos, tá? Ano passado inteiro foi assim, e esse ano, nas partidas decisivas, o Palmeiras fracassou. Contra o Corinthians, na final do Campeonato Paulista, contra Botafogo, contra Flamengo, contra Cruzeiro, contra os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, ele também fracassa, seja dentro, fora de casa. Então é um time que sente. Principalmente o Estevão, que é o craque desse time, mas que não performa em grandes jogos. O Estevão é o cara do Palmeiras, é o jogador com mais assistências, gols, é o jogador mais importante desse time palmeirense. Mas é o cara que some, não é que some, ele tenta aparecer, né? Mas ele não consegue brilhar nos jogos grandes. Hoje é uma oportunidade para tentar reverter essa estatística negativa que o Estevão tem. Muitos gols contra equipes pequenas, jogos muito bons contra equipes sem muito glamour, mas chega no jogo decisivo, o Estevão não consegue performar e o Palmeiras acaba não conseguindo vencer. Hoje é o jogo mais importante do grupo, né? Coloco aí Palmeiras e Porto como as duas melhores equipes desse grupo, por mais que o Al Ahly possa melhorar durante a competição e o Inter Miami surpreender, afinal de contas, tem um gênio ali, que é o Lionel Messi, e um cara chato, que é o Luis Suárez. Mas há outros bons jogadores, o Sérgio Busquets, né, que já não é nem metade daquele Busquets que a gente viu no Barcelona, na seleção. Tem o Segovia, que é bom jogador. O elenco do Inter Miami é um elenco bem mesclado, né, com aposta, jogadores jovens, jogadores experientes, enfim.
acho que o Palmeiras viu esse jogo como uma boa oportunidade de, mesmo perdendo para o Porto, não é um bicho de 7 cabeças, acho que dá pra gente vencer, acho que já dá pra gente se classificar, dá pra confiar sim. Mas lembrando, Palmeiras passando, ele pega. Isso contando que o Seattle Sounders não vai ser uma zebra, né? Ele pega o PSG, ou o Atlético de Madrid, ou o Botafogo, que tem sido o algoz do Palmeiras em 2024. O Palmeiras não vence o Botafogo desde 2023, né? É só isso que tem para o Palmeiras nas oitavas de final. Bom, é bom curtir a fase de grupos e buscar a classificação, porque, pelo visto, pelo jogo de ontem, tem bastante chance, né? E esse Palmeiras e Porto, vou falar a verdade para você, acho o Martin Anselmi um bom treinador. O Porto tem problemas, né? O goleiro Diogo Costa, goleiro da seleção portuguesa, sentiu um problema, não vai jogar, tá? Vai o goleiro reserva, não tem nem metade aí da performance do grande goleiro Diogo Costa, mas o time base do Porto vai a campo. Não tem ninguém que me chame muito a atenção. O PP é um jogador interessante, tá? Chama o Samu, tem um atacante do Porto chamado Samu, também é um bom jogador, mas nada assim de fantástico, né? É uma equipe que está abaixo, por exemplo, do Benfica e do Sporting, que nem está na Copa do Mundo, né? Mesmo sendo bicampeão português. Então acho que é uma equipe que está performando abaixo dos seus rivais, e nessa Copa do Mundo vai tentar pelo menos mostrar aí que, como uma equipe europeia, quer manter a hegemonia diante dos sul-americanos. E o Palmeiras também vem com sua força máxima, tá? Apostando muito em Vitor Roque, com experiência no futebol europeu, no Estevão, apostando muito em jogadores como o Richard Rios, bons jogadores, né? E no seu sistema defensivo bastante coeso, né? E tem hoje Botafogo e Seattle Sounders. A gente tem falado aqui que o Botafogo, é claro, é favorito, né? Mesmo jogando contra a equipe da casa. A torcida do Seattle não é a torcida do Inter Miami, é uma torcida muito presente. O Savarino até falou sobre isso numa entrevista ontem, porque o Savarino jogou numa franquia da MLS, o Real Salt Lake, e ele disse que já jogou 2 vezes lá, e realmente é uma equipe que joga com o apoio da torcida, a torcida canta o tempo inteiro, mais de 30 mil ingressos vendidos, então vai ser uma festa favorável à equipe norte-americana. O Botafogo tem que fazer a parte dele, que é botar a bola no chão, jogar futebol, porque o Seattle Sounders não vem bem na MLS, não vem performando bem, está na 6ª colocação, vem de 2 derrotas na MLS, a última para o Vancouver por 3-0, então não é uma equipe também que vai colocar medo, né, nos comandados de Renato Paiva, mas é preciso ter todo o respeito possível, afinal de contas, não está na Copa do Mundo de Clubes, por favor, como o Inter Miami, está na Copa do Mundo de Clubes porque foi campeão da Conca Champions, foi campeão do torneio continental, à época 2022, venceu o Pumas do México, então está lá por merecimento. João Paulo, ex-jogador do Botafogo, campeão com o Botafogo em 2018, ele não é titular, né? João Paulo que está ali há muito tempo no Seattle Sounders, é reserva, às vezes entra e tal, mas não é um pilar mais da equipe norte-americana. E o Botafogo vai com o que tem de melhor. A única dúvida seria o Savarino, né? Se jogaria mesmo. O Savarino disse que está bem, jogou 2 partidas com a Venezuela, está bem. Na última partida começou no banco, entrou depois, né? Como manda o script, um figurino, ele tem feito isso, é titular nos jogos dentro da Venezuela, fora da Venezuela ele é poupado. Isso tem sido até bom para o Savarino e bom para o Botafogo. Então acho que o Botafogo não deve ter problemas. Cuiabano deve ser o jogador a atuar pela esquerda, não sei se o Santi Rodrigues, que está ali na briga, vem treinando bem. As informações que eu tenho tido do Santi Rodrigues é que tem treinado muito bem, está mais solto, mas eu acredito que o Renato Paiva vá com aquilo que deu certo em alguns jogos, que é manter a base defensiva, o meio-campo com o Marlon e Gregory, Savarino, Arthur de um lado, Cuiabano do outro e o Igor Jesus, tá certo? E é claro, muito bom você olhar para o banco e ver opções, né? Mas é claro, tem Palmeiras, tem Botafogo
E o grande jogo da rodada, né, que é um duelo de titãs, PSG e Atlético de Madrid. E aí a torcida do Botafogo está olhando para esse jogo, de repente, com uma oportunidade de o PSG vencer e vencer bem o Atlético de Madrid, né? Porque já joga uma pressão. E o empate também não é ruim se o Botafogo vencer, claro, né? Mas uma vitória do PSG sobre o Madrid, de repente já tira a pressão do segundo jogo, o Madrid já vem pressionado para o terceiro. O torcedor do Botafogo está fazendo as suas contas aí. Eu acho melhor apreciar a partida, né? É um duelo entre dois grandes times e o Botafogo não tem jeito, vai enfrentar os dois, então não tem para onde correr. Vai ter que performar, vai ter que fazer o seu melhor e tomara que aquilo que a gente falou no início, que a parte física pese em algum momento. É claro que o Renato Paiva sabe disso, né? PSG vem com força máxima, o Atlético de Madrid também, todo mundo quer fazer um bom papel nessa primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA e o PSG é tido aí pelas inteligências artificiais como o grande favorito a conquistar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Gente, falando ainda de Copa do Mundo, o Fluminense mal apresentou o Soteldo e o Soteldo tá machucado. O Soteldo tá fora da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Eu não vou dizer que ele está fora da Copa do Mundo, porque o grupo do Fluminense é um grupo para lá de acessível. Então, vejo esperança de o Fluminense se classificar para as oitavas de final. Mas o Soteldo, ele perde esses primeiros 3 jogos. É inacreditável que o único reforço do Fluminense para o Mundial de Clubes esteja bichado. Como é que o Fluminense, como é que o departamento médico não aprenderam nada com a Unimed, né? Ou aprenderam, né? Não diagnosticaram isso. Trazer um cara bichado, um cara que já é problema há 2 temporadas, eu falei aqui, para mim Soteldo não é reforço, é problema. E agora é o problema constatado pelo departamento médico. Então é inacreditável o amadorismo dessa diretoria comandada pelo Mário Bittencourt no Fluminense, a ponto de contratar um jogador que não dá certo no Grêmio, não deu certo no Santos nas últimas temporadas, e mal chegou no Fluminense, vai ganhar salário no departamento médico. Parabéns aí para quem deu essa ideia brilhante de contratar o Soteldo. Por isso que o Sormani está dando gargalhada, porque o Santos se livrou de uma bomba e empurrou essa aí para o Fluminense. Eu fico por aqui. Um beijo grande no seu coração e até a próxima edição de muito Mundial de Clubes da FIFA aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.